Bem galera, que a série do Super Choque marcou a nossa infância e adolescência, isso é fato, mas como todos vocês sabem, nessa série a gente também pode encontrar vários problemas sociais que refletem, no caso, os nossos problemas na nossa sociedade atual de hoje em dia. Nesse vídeo de hoje a gente irá analisar todos esses problemas sociais que vão desde racismo até bullying e apontar as suas principais referências com o nosso mundo, ou seja, nesse vídeo de hoje a gente irá quebrar a série do Super Choque e mostrar tintim por tintim o que aqueles episódios especificamente quiseram representar para todos nós. Bem galera, mas antes do vídeo começar, se você é novo ou nova aqui no canal, mano, pense em se inscrever, porque agora, mano, em 2021 eu tô com uma meta aqui de inscritos, que no caso é a gente bater 1k de inscritos ainda esse ano, ou seja, mano, estamos começando o ano, já ajuda o canal deixando aquele like, comentando, mano, aqui embaixo a sua ideia de vídeo e óbvio, né galera, se inscrevendo aqui neste canal, porque toda segunda, quarta e sexta-feira de 1 às 19 horas eu estou postando vídeo aqui semanalmente com um monte de conteúdo de anime, séries, filmes, HQs e por aí vai. Dito isso galera, vamos ao vídeo. Fala curioso e curiosa do plantão, eu sou o Neto e você está no Curiosidade Net. Bem galera, o primeiro problema social que a série do Super Choque abordou com certeza foi o que é hoje na nossa sociedade um dos maiores problemas, o racismo. Galera, toda essa história de racismo dentro da série do Super Choque surgiu quando o Virgil perguntou ao seu amigo Rich o motivo pelo qual ele nunca tinha ido à casa dele ou nem sequer conhecido ou tido algum tipo de contato com seus pais. O Rich a princípio tenta disfarçar a situação, dizendo que não tem motivo lógico para isso, que eles são apenas reservados demais. O Virgil a princípio fica um pouco desconfiado da desculpa dada pelo amigo, mas logo engole ela e disse para o Rich que irá dormir na casa dele, justamente para conhecer os seus pais e assim poder criar um laço de amizade com os pais do Rich. E bem galera, chegando lá, o Virgil se depara com outra realidade completamente diferente da qual ele estava acostumado, uma realidade muito mais tóxica e que bem reflete a verdadeira imagem do mundo como um todo. A verdade é que tudo que os pais do Rich não era reservados ou muito menos antissociais, mas sim racista. Para não ser injusto com os pais do Rich, a verdade é que apenas o pai do Rich era racista. E bem galera, óbvio que no final houve uma redenção do pai, ele deixou de ser racista, né, se assim podemos dizer, pelo menos foi isso o que deu a aparentar no episódio, mas com certeza esse episódio em si da série animada do Super Choque reflete bem, como eu falei, na verdade, um mundo no qual a gente vive hoje, porque mesmo após anos e anos da escravidão, ainda tem muita gente por aí, pouco intelectual, que não percebe, né, que o que nos diferencia não é a nossa cor ou o nosso dinheiro, mas sim as decisões que tomamos, porque no final, todas as decisões que tomamos vão pesar na balança. Bem, pelo menos é isso que eu acredito. Bem galera, continuando ainda falando de preconceito ou etnia sexual, nós temos o preconceito em geral que houve na série animada com os meta-humanos. Vamos lá. Por mais que a série animada do Super Choque quisesse amenizar isso, até porque era uma série animada que se passava em horário completamente aberto e com classificação livre para crianças, ainda assim houve sim muitos preconceitos em geral, mais uma vez com os meta-humanos. Para quem não sabe, o Big Bang foi um evento que aconteceu na série que deu origem ao Super Choque e o Rich e por aí vai, foi muito mal visto pela população do desenho. Foi retratado na série que muitos dos meta-humanos, principalmente aqueles que tinham a aparência debilitada devido ao gás, não tiveram escolha a não ser ficar em esgotos, comer lixo, passar fome e serem isolados na verdade da população, ou seja, sofrer realmente com algo que eles não conseguiam controlar. E isso galera, como eu falei no tópico anterior, foi um fator predominante para que aumentasse a criminalidade a respeito dos meta-humanos. Óbvio que esse não foi o principal fator, mas com certeza esse foi um dos fatores responsáveis por fazer muitos dos meta-humanos roubarem para sobreviver e por aí vai. E como eu falei galera, no tópico anterior, na série do Super Choque a gente pode muito bem ver esses preconceitos sendo disfarçados, se assim podemos dizer, por outras coisas, como por exemplo poderes, habilidades, personalidades, ou seja, a gente pode muito bem ver esses preconceitos atrás das cortinas
repentinas, que era realmente o que os produtores do desenho queriam passar, que sim, aquela série animada tinha classificação livre, mas não só por ter classificação livre, ela não podia abordar tudo o que uma série animada deve abordar, tanto antigamente quanto hoje, nos tempos atuais. Prosseguindo, galera, o próximo problema social que nós podemos encontrar dentro da série do Super Choque é o tráfico de drogas. Vamos lá, esse problema social em si foi tão pesado assim de se ressaltar na série que os produtores só desenvolveram ele apenas 2 vezes, que no caso foi no começo da série e no meio dela, onde no meio da série a gente pode ver lá aquele especial onde o Virgil voltou no tempo para rever a sua mãe e encontrou no caso na ocasião Dakota Hill em completo caos, justamente devido ao blackout que houve na cidade, que por sinal é um dos meus episódios favoritos, justamente porque junta na verdade a mãe do Super Choque, agrega mais aquele símbolo que foi a mãe do Super Choque ao Virgil. Em si, mano, aquele episódio foi o meu favorito. Eu posso até trazer um vídeo explicando tudo a respeito desse episódio, mas enfim. E é justamente, galera, nesse episódio onde a gente pode ver o tráfico e as gangues bastante presentes na série animada. Para quem não sabe, depois do blackout, a polícia em si não podia trabalhar, ou seja, gangues estavam completamente livres para causar o terror em Dakota Hill. E naquela época especificamente, galera, não tinha o Super Choque, o Gear, o Homem Elástico e nenhum herói para defender a cidade, ou seja, a cidade caiu em completo caos. E enfim, galera, o tráfico no começo da série do Super Choque foi abordado mais em forma de gangues, que meio que eram rivais entre si. E é justamente graças a essas gangues rivais que surgiu o Super Choque. A verdade é que na hora que ocorreu o Big Bang, estava acontecendo uma luta de gangues por território. Aparentemente, essas gangues eram rivais que já estavam marcando o seu, entre aspas, acerto de contas há muito tempo. E inclusive, galera, em um desses lados a gente pode ver o Francis, que viria a se tornar um raio de fogo, e do outro lado da outra gangue a gente pode ver o Virgil, que no caso estava ali completamente inocente, completamente desorientado no meio daquela multidão. E aí, galera, a polícia, a fim de parar com todo aquele tumulto, soltou uma espécie de gás sonífero que faria com que os invasores caíssem em um sono profundo. O problema é que, sem querer, um desses gases atingiu outro gás altamente perigoso que ocasionou na série dos poderes do Super Choque e na criação dos meta-humanos. Isso, galera, logo naquele episódio simplesmente curto, o primeiro episódio da série, a gente pode muito bem ver um retrato, na verdade, de uma certa figura policial na qual a gente tem hoje nos dias atuais. Observação, não estou diretamente falando de todos os policiais que são assim, pelo contrário, existe muito policial, gente boa por aí, mas muitos dos policiais aí são muito agressivos na hora de abordar um bandido ou na hora de abordar algum civil completamente inocente. E é isso, galera, o que a série do Super Choque nesse episódio quis ressaltar, uma polícia muito mais agressiva e violenta. Para você ter noção, nas HQs, que foi onde tirou toda a história do Super Choque, nesse episódio em si, foi retratado nas HQs que a polícia soltou um gás justamente para matar todos aqueles que inalassem ele. Ou seja, galera, nas HQs a conversa já foi para o outro lado, um lado muito mais violento do que realmente a gente viu na série. Bem, galera, seguindo, nós temos o perfeccionismo. Para quem não sabe, essa doença não social, mas sim pessoal, que quase todo mundo tem em doses pequenas, dá devido ao distúrbio neural que dá no indivíduo, que faz com que ele esteja constantemente insatisfeito com o seu desempenho, seja ele socialmente, ou seja, com seus amigos, ou até mesmo no seu desempenho no trabalho. Na série animada, isso foi abordado por meio da Madeline Sparrow, que já sofria com esse distúrbio de perfeição antes mesmo do Big Bang, mas aparentemente o perfeccionismo dela ficou cada vez mais forte, principalmente depois que ganhou seus poderes. No caso dela, ela se achava perfeita e todos à sua volta que não fossem igual a ela, que não concordassem com ela, não serviriam para nada. Ou seja, no pensamento dela, ela era perfeita e os outros não eram perfeitos. E é justamente devido a isso que na sua mente, depois que a Madeline ganhou seus poderes, ela começou a se achar com o direito de impor a todos um padrão social. Por esse motivo, ela utilizava seus poderes para poder controlar a mente de todos, para fazer com que finalmente eles se tornassem perfeitos na mente dela. Mas novamente, galera, o Super Choque conseguiu derrotar a pirada da Madeline e ainda conseguiu preservar a
consciência e a sanidade de todos ali, controlados pela Madeline. Mas isso, galera, nesse episódio, até por esse trecho, por essa fala que eu acabei de falar, com certeza vocês perceberam o que desse episódio a série do Super Choque quis retratar para a gente, que no caso é esse padrão constantemente que a sociedade implanta na gente. Com certeza você que tá aí do outro lado já ouviu algum parente seu dizer: ah, porque você não faz um regime, ah, porque você não engorda tal, ah, porque você não engorda seio, bunda e por aí vai. E mano, não só puxando pro lado feminino, mas sim pro lado masculino em si, mano. Atualmente na nossa sociedade muita gente critica quem a gente é, as decisões que a gente toma. E mano, parando pra pensar, sempre existiu isso, essa crítica dada por todas as nossas voltas, só que é só agora, mano, não agora especificamente, mas sim é só agora que os seres humanos estão finalmente evoluindo, alguns deles, e percebendo que eles não têm que agradar certas pessoas, mas sim viver a sua vida se agradando, gostando de si mesmo. E é isso, galera, o que essa série do Super Choque lá dos anos 2000, mano, naquela época, quis já retratar para a gente, que no caso que era a Madeline, que estava se achando perfeita, ela se achava perfeita e queria impor a todos a perfeição dela, porque ela se via perfeita e os outros que não eram igual a ela não eram perfeitos. Ou seja, a Madeline se achava de um jeito e queria que todos fossem do mesmo jeito que ela. Continuando, galera, nós temos a dislexia. Para quem não conhece, essa doença está cada vez mais se tornando comum no nosso dia a dia. A dislexia, para quem nunca ouviu falar, é um distúrbio genético que dificulta a aprendizagem e a realização de leitura e da escrita, por causa justamente do cérebro, que por algumas razões não consegue esclarecer algumas letras ou identificar algumas palavras. Esse distúrbio genético foi abordado na série do Super Choque, principalmente e unicamente com o Homem Elástico. Para quem não sabe, o Homem Elástico sofria no caso de dislexia, e como a gente pôde ver no episódio, ele a todo custo querendo negar essa doença, não admitindo ela, se sentindo responsável, culpado por aquela doença que ele não tinha culpa, e se vendo criticado por outras pessoas, como por exemplo, não apontando o dedo, obviamente, porque esse ser em questão já foi retratado como não sabendo do que o Homem Elástico estava se passando, que no caso foi o Gear. O Gear, galera, a princípio, ele ficou um pouco bravo com o Homem Elástico, justamente por ele estar prejudicando o time em algumas ocasiões, por ser desatento, por não ler as coisas. Mas é óbvio, galera, o Gear não estava sabendo do que o Homem Elástico tinha, e é justamente isso que a série quis nos retratar, que talvez devido a uma certa pessoa sofrer repressão por algo, que ela cria meio que uma casca para se defender de algumas pessoas. E quando vem uma pessoa que só quer ajudar, que só quer o bem da outra, o que é que essa pessoa faz? Nega aquilo, e aquela pessoa que quer ajudar não consegue compreender a situação. Ou seja, galera, o que a série do Super Choque quis retratar nessa cena com a dislexia era duas coisas, que no caso era a doença em si, a dislexia, que é uma doença grave e que está cada vez se tornando natural no nosso dia a dia. Só o que tem hoje são pessoas com isso, com dificuldades em leitura, em compreensão de letra, e isso é normal. É uma doença que nasce a partir do nosso próprio nascimento. Ou seja, a pessoa que nasce com dislexia não tem problema. E é exatamente isso que a série quer retratar com esse episódio, e como as pessoas que têm tanto dislexia ou qualquer outro tipo de doença especificamente criam essa casca que é feita devido à repressão de algumas pessoas que não compreendem isso, e isso acaba afastando justamente as pessoas que querem o bem da pessoa que está sofrendo com aquilo. Ou seja, a série do Super Choque abordou dois temas em um naquele mesmo episódio. Continuando, galera, o último problema social que a série do Super Choque abordou, não em ordem cronológica, mas sim em ordem aleatória, nós temos o bullying, que sim foi muito bem abordado da série do começo ao fim. No começo da série a gente pode ver o bullying principalmente presente no Virgil, onde ele sofria bullying verbal e físico do Francis, e no meio dessa série a gente também viu uma espécie de bullying um pouco mais problemático, se assim podemos dizer. Isso porque o caso do Virgil ele não revidava. Agora já no caso do meio da série a gente pode ver muito mais uma espécie de bullying que no caso viria a fazer o que a pessoa que sofreu bullying revidasse, reagisse àquela agressão, que no caso eu estou falando do episódio da arma. Naquele episódio, para quem não sabe, um garoto especificamente estava sofrendo bullying há muito tempo, e ele, por ser um garoto antissocial a princípio e muito calado, não revidava nenhum daqueles problemas. Só que chegou um momento que ele não aguentava mais, ele estava cansado, e para revidar daquele constante sofrimento que ele sofria, ele decidiu pegar a arma do seu pai e dar um fim na vida daquele moleque. E bem, galera, no final do episódio o tiro bate em outra pessoa completamente inocente, que não tinha nada a ver com a ocasião, mostrando assim
tem, como eu falei, dois lados, tanto no sistema de escola americano quanto no mundo à nossa volta. E é exatamente isso, galera, que a série quis retratar. Uma pessoa que reage ao bullying de uma certa forma, não falando para ninguém, guardando para si, e outra pessoa que guarda para si a princípio, só que tem um momento que ela não aguenta e estoura. Em si, nesse episódio foi dois temas abordados: o bullying de uma forma física e verbal, e também a posse de armas. O que uma arma em uma mão errada pode fazer? Bem, galera, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo realmente, mas é porque quando a gente fala, pelo menos eu falo, dessa série do Super Choque, me vem muitas ideias à cabeça. Ou seja, se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso trazer mais o mesmo pegada desse, mostrando talvez alguns problemas sociais que foram abordados em outras séries animadas ou até mesmo em animes. Ou seja, deixa aqui embaixo as suas ideias de vídeo, quem sabe seu vídeo seja o próximo. Bem, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, se inscreve aqui nesse canal, porque toda segunda, quarta e sexta-feira, de 1 às 19 horas, eu estou postando vídeo aqui semanalmente com muito conteúdo de animes, séries, filmes, HQs e por aí vai. Além disso, mano, se você já se inscreveu, com certeza você deve ter um tempo para deixar aquele like e comentar aqui embaixo a sua ideia de vídeo. Quem sabe, mano, seu vídeo seja o próximo. Então é isso, galera, fiquem com Deus, valeu, falou e tchau.